Amém, aleluia. Você pode aplaudir mais forte para o Senhor? Glória a Deus, porque estão aqui aqueles que não são de açúcar, não é verdade? Resistiram à chuva, porque nós precisamos entender que você acordou. Por mais que você tenha vencido hoje o sono, a preguiça, o cansaço, por mais que você tenha que lidar com muitos problemas, levantar significa que o Senhor ainda tem coisas novas para fazer na sua vida. Muitas pessoas hoje não tiveram oportunidade, né, de levantar. Muitas pessoas estão num leito de um hospital. E quantas gostariam de estar aqui? Então que essa manhã seja uma manhã onde a palavra de Deus você permita descer a olaria, para que a palavra do Senhor ela venha a ser como as mãos do oleiro, ela possa moldar a tua vida. Essa é uma manhã de restauração, é uma manhã de renovo, porque o Senhor tem uma grande obra para fazer. Alguém duvida disso? Eu não duvido. Eu não quero ficar de fora naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, na restauração de muitas áreas ainda, que eu preciso de um novo de Deus, que eu preciso da água viva, da palavra de Deus, e para a grande obra da cidade de Belém. O reino de Deus, ele não para. O pastor Léo, meu esposo, está lá em Antônio João com alguns homens que estão lá para inaugurar a igreja dos índios. Nós estamos diante de um grande desafio, mas nós precisamos entender que nós somos apenas um instrumento. Quem faz, quem envia os recursos é Ele. E por isso estamos agora, está nascendo uma igreja na Zona Norte, a Belém, Zona Norte. Está lá a igreja dos índios, que não é Belém, mas nós não nos movemos, não trabalhamos, não estamos a serviço de uma placa. Porque seria muito pequeno, né? Eu abri mão de tantas coisas da minha vida por uma placa, por um CNPJ. Mas nós estamos a serviço do reino de Deus. Abra comigo Neemias, eu quero que você abra a sua Bíblia, marque. Neemias 6, 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Senhor, aqui está a tua palavra. É por ela que nós nos guiamos. É ela que nos traz esperança. É ela que nos traz a oportunidade de podermos entender que é possível recomeçar. Muitas vezes nós encontramos a nossa vida como ruínas, mas quando o Senhor entra na nossa vida, Ele muda por completo. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E esse novo significa que Ele pode sim fazer a partir daquilo que é nada. Daquilo que é a partir da sua dor, das suas lutas, das suas perdas, das suas ruínas. Nós só precisamos que a tua palavra nos encontre essa manhã, para que nós possamos viver o novo e sobrenatural poder de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Aqui, Neemias, ele estava numa grande obra, numa grande construção. E assim, quando eu leio o livro de Neemias, eu não consigo separar da nossa vida espiritual. Porque assim é a nossa vida. Nós estamos diariamente em construção. Porque nós estamos diante de um Deus que não desiste de nós. E à medida que a palavra de Deus ela vai nos encontrando, eu costumo dizer que a palavra de Deus ela é como, sabe, um vaso cheio de poeira, marcado pelo tempo, pelas adversidades da vida, pela chuva, pelas tempestades. Então você reparou que quando você deixa um vaso no canto por algum tempo, provavelmente você vai encontrar ali dentro folhas, poeira, algumas coisas que as pessoas descartam ali. Mas quando a água, que é a palavra de Deus, e é por isso que nós precisamos
buscar a palavra diariamente na nossa vida, porque conforme a palavra ela vai entrando, essa sujeira ela vai subindo. E quanto mais a palavra vai entrando, vai ficando menos espaço para as coisas que o mundo coloca em nós e mais espaço para a tua presença. Por isso que a nossa vida ela é uma reconstrução, porque nós fomos marcados por bagagens, por histórias, por experiências do nosso passado, experiências que vivemos na nossa infância. E por isso que nós precisamos ser reconstruídos dia a dia. E é muito lindo porque quando nós olhamos aquelas grandes construções da Europa, e você vê que são construções catedrais que estão por 800 anos até, ainda sendo reformadas. Isso significa que alguém ainda olha, por mais que tenham séculos de história, mas ainda alguém olha e fala: posso fazer melhor, eu ainda posso reformar, eu ainda posso ampliar, eu ainda posso reconstruir, eu ainda posso trazer um renovo, eu ainda posso mexer mais. E é por isso que eu quero trazer para você essa manhã: seja um inconformado. Não é um insatisfeito não, um ingrato não, mas é um inconformado no sentido que o Senhor pode fazer mais na minha vida. Eu ainda tenho lenha para queimar, o Senhor pode me usar mais, o Senhor tem algo novo, o Senhor ainda pode fazer coisas novas na minha vida. E seria muito fácil nós nos acomodarmos aqui, com esse lugar. Vamos usar algo físico para que vocês entendam. Nós estávamos lá na nossa casa, fazendo um grupo, uma reunião de homens e mulheres. Já estava bom para mim. Estava maravilhoso. Quando dava mais de 10 pessoas, meu Deus, já estava muito bom o que Deus estava fazendo. E aí, de repente, Deus começou a mandar mais. E aí nós mudamos de apartamento para uma sala maior. E ali já não cabia mais. Então, se eu me conformo com a situação, Deus nunca vai fazer algo novo na minha vida. E é assim, se você olha e você acredita que já está bom do jeito que está, Deus nunca vai confiar em você coisas grandes. E aí nós fomos para o auditório. E estava bom. Estava bom quando dava 3 pessoas. Estava bom quando tinha minha mãe e ela chamava 2 funcionários do meu marido lá na empresa dele. Vamos lá, porque não tem ninguém lá no culto, vamos lá. E estava bom. E aí eu engravidei, tive neném. Meu Deus, menos um. Eu preciso voltar rápido, porque é menos um. E aí Deus começou a trazer mais. Mas aí Deus falou assim: vai para um lugar maior. Mas Senhor, aqui não está nem enchendo sempre. Mas vai para um lugar maior. Não se conforme com o que você está vendo hoje. Ainda é pouco para aquilo que eu vou fazer na sua vida. O problema é que nós temos a tendência de nos conformarmos com a situação. Tá bom do jeito que tá. E aí ele nos dá esse grande desafio. Como o pastor Reinaldo falou, ele olhava para esse terreno aqui, mas ele já enxergava algo pronto. Eu falo: meu Deus, que loucura. Não tínhamos nem para pagar o auditório, os aluguéis, né? Era ele que abençoava todos os aluguéis, porque não tinha entrada. Era muito pouco, né? Às vezes não dava nem R$100. E aí, enfim, mas Deus abençoava para que ele pudesse pagar todos os aluguéis ali. E aí, como vamos vir para um lugar desse? As pessoas nem dizimavam. Mas se você olha com a visão daquilo que você tem hoje, você jamais vai alcançar aquilo que te espera. Porque tomar posse de coisas grandiosas são para aqueles que estão inconformados com hoje. Porque só se move em direção ao amanhã quem acredita que o que tem hoje é bom, mas o que Deus vai fazer ainda é muito melhor. E aí estamos diante de um grande desafio, a cidade de Belém. Aleluia. Mas a gente consegue olhar lá para trás e ver que foi Deus que fez tudo isso, porque foi Deus que fez. E eu consigo olhar para frente e dizer: então Ele vai fazer de novo. Então Deus vai fazer de novo, porque Ele pode fazer. Mas por que Ele não faz na vida de algumas pessoas? Porque nós
muitas vezes duvidamos e acreditamos que não somos capazes de fazer parte de uma grande obra. Neemias, ele foi chamado, e a Bíblia cita que ele chega a falar assim no final do capítulo 1: e nesse tempo eu era apenas um copeiro. Deus não chamou um construtor, não chamou um engenheiro, não chamou um arquiteto, mas Deus chamou alguém que ouviu falar que os muros estavam destruídos, que ouviu falar que as portas estavam queimadas, tudo destruído, e não apenas chorou, mas se inconformou com aquilo que ele viu. Porque muitas vezes nós ficamos no chorar apenas. Ah, Senhor, por que o Senhor não faz? Mas não nos colocamos na brecha para dizer: me usa, Senhor. Usa-me. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas eu sou um inconformado com aquilo que eu estou vendo. E nesse tempo Deus está levantando homens como Neemias. Homens que Deus vai colocar em posições estratégicas para, inconformado com aquilo que está vendo, mas usado por Deus para levantar grandes construções. E a construção maior, ela começa na tua vida. Porque nós precisamos ser reconstruídos. A cidade estava completamente devastada, porque muro e porta fala de força, fala de autoridade, fala de proteção. Eles estavam por muito tempo com seus muros totalmente destruídos, as suas portas totalmente destruídas. Isso significava que qualquer um poderia entrar e roubar tudo aquilo que eles produziam. E quantas vezes é assim na nossa caminhada? Nós corremos atrás, nós produzimos, mas existem brechas que muitas vezes são portas que dão acesso para que entrem e roube tudo aquilo que nós plantamos, tudo aquilo que nós juntamos, tudo aquilo que nós construímos. Por isso que quando Neemias ele olha os muros totalmente destruídos, ele entendeu que era muito mais do que muros físicos, mas aquilo dali representava a vida espiritual daquele povo. Aquilo dali representava a vida emocional daquele povo, porque era um povo com um histórico de cativeiro. Imagina as memórias que eles tinham, imagina as perdas que eles viveram, imagina todo o cenário, sabe, todas as experiências que eles haviam vivido. Mas o Senhor, Ele faz nova todas as coisas, e eu creio que o novo precisa começar na nossa mente. Na nossa mente. Porque muitas vezes Deus, Ele quer entregar coisas grandes a nós, e Ele nos entrega todos os dias. A tua família é uma grande construção que Deus entregou nas suas mãos. E nós precisamos abrir mão de bagagens que nós trazemos para o casamento, de formas que nós fomos ensinados, nós aprendemos, modelos, padrões que repetimos, e cada um vem com o seu entulho, com sua bagagem para o casamento. E quer que o casamento seja construído a partir da verdade de cada um. Mas um casamento é um projeto de Deus. E ele é uma construção que precisa ser construída em cima da presença, da palavra. Não em cima do seu achismo, não em cima das suas verdades, porque vai dar ruim. Vai dar errado. E muitas vezes a nossa vida, ela está exatamente como esses muros. Destruídos. E muitas vezes a nossa vida está assim como esses muros. Só que às vezes nós mesmos não acreditamos naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Só que não se trata de como você está hoje, como o seu casamento se encontra hoje, como a sua vida espiritual está hoje, como a sua vida emocional. Se trata daquilo que Ele pode fazer. O grande problema é que quando nós olhamos a nossa vida como ruínas, como um vaso, sabe? E aí Deus me fez lembrar que quando eu era nova, pequena, as meninas elas estavam correndo na sala e minha mãe tinha um vaso chinês, lindo, pintado, coisa mais linda. E estava numa mesa de canto assim na sala. E eu estava sentada e as meninas correndo. Eu falei: para de correr, meninas, vocês vão derrubar o vaso da mamãe. Para de correr. E elas... Chega uma hora que a Estela, eu lembro, esbarra na mesa. E o vaso caiu. Aí todo mundo: o vaso da mamãe, ela vai matar a gente. Vamos tentar colar, vamos tentar colar.
E aí, o vaso foi descartado. Ah, mas era um vaso chinês. Era um vaso que tinha um valor. Era um vaso todo pintado. Eu me lembro, exatamente. Eu era pequenininha, mas eu lembro. Tinha um pavão assim, sabe? Com a cauda dele, 2. E aí eu conseguia olhar para os pedaços e eu via que era o vaso chinês. Eu identificava que era aquele vaso, mas ele estava quebrado. Então não importa aonde ele foi produzido, quanto custou, quando está quebrado, o que a gente faz? Joga fora. E é muitas vezes dessa forma que nós enxergamos a nossa vida, o nosso casamento. Só que existe uma técnica milenar que eles pegam aquele vaso que está quebrado, rachado, e eles colocam no seu rejunte ali, eles vão juntando com pó de ouro. E aquele vaso, ele não vai para o lixo. Ele toma uma outra posição. Ele vai para as prateleiras e ele é vendido com valor bem significativo. Mas ele está rachado? Não. Ele tem a presença do ouro. Assim é a minha e a sua vida. Mas eu estou quebrada, eu estou rachada, eu passei por tantas dores. Deus não vai desperdiçar. Ele vai juntar. Mas ele vai refazer da forma dele. Quando a presença de Deus, ela entra na nossa vida, independente da forma com que esteja algumas áreas da sua vida, o valor está naquele que está em você, naquele que te encontrou como cacos. E aí você imagina que muitas vezes nós descartamos tudo que vivemos. Às vezes um casamento, e esquecemos tudo que construímos até aqui. Mas por algumas adversidades, nós preferimos descartar, jogar no lixo. E descartamos tudo ali que um dia teve valor para nós. Por isso que eu convido você essa manhã a descer a olaria, a permitir se submeter às mãos do olheiro, porque o que ele vai colocar em você tem tanto valor, que as pessoas não vão ver a rachadura, mas vão ver que no meio da dor, no meio dos traumas, ele colocou uma nova história. Ele colocou um novo tempo, um novo cântico, que é a presença dele. Quando as pessoas vão comprar esses vasos, elas não olham e falam, é um vaso rachado. Ah, são os vasos com ouro. E assim as pessoas vão olhar para você. Mas ela passou por tantas dores, tantos traumas, mas Deus restaurou. E então as pessoas vão olhar para você e vão falar, Jesus passou na sua vida. Jesus marcou a tua história. Tentaram marcar com perda, com destruição, com divórcio, mas Jesus fez de uma forma nova, porque é necessário nós entendermos que se nós não enxergarmos os nossos muros espirituais, emocionais, de todas as áreas da nossa vida, e não entendermos o quanto precisamos do Senhor, Ele não vai fazer. Ele não vai fazer. E aí você vai entrar e sair da igreja durante 10, 20 anos. Mas Ele não pode moldar um vaso em que o barro não esteja mole, em que o vaso não venha se submeter. Ele não toca naquele que não precisa de nada, que está bom do jeito que está. Por isso que eu quero que essa manhã você diga para Deus, eu sou o inconformado. Eu sei que o Senhor pode fazer mais. Eu sei que tem áreas da minha vida que eu preciso da tua mão. Eu sei que tem áreas da minha vida que ainda tem lixos, bagagens emocionais que o Senhor precisa tirar, porque eu quero ser usada nessa geração para construir algo grande. E Neemias, a Bíblia diz que ele, no primeiro momento, ele chora. Mas ele não fica só no choro. Porque muitas pessoas veem que tem algo que precisa ser feito, mas só vêm e não fazem nada. E a primeira coisa que ele faz, ele vai orar. Porque ele sabia que ele estava diante de uma grande obra. Uma obra espiritual. Então ele vai orar, ele vai buscar uma resposta, uma direção do céu.
Não seja um homem ou uma mulher levada pelas suas emoções, porque uma pessoa levada pelas suas emoções, ela é comparada como uma cidade sem muros. Qualquer um que entra domina. Então Neemias foi buscar as coisas que o céu tinha para revelar. E a Bíblia diz que ele jejua, ele ora. E ele ora se arrependendo, pedindo perdão. Essa é a primeira posição que nós precisamos ter como homens e mulheres de Deus. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes em que eu entristeci o teu coração. Porque sem arrependimento não há transformação. Por isso que quando nós oramos, Senhor, sara a nossa terra, sara essa nação. Mas a Bíblia diz que nós precisamos orar e nos arrepender. Sem arrependimento não há cura, não há transformação. Ou você já viu alguém que esteja em perfeitas condições físicas procurar um médico, um pronto-socorro, uma UTI? Não. E ele orou, ele pediu perdão, ele se arrependeu. E ele vai diante do rei. Ele era copeiro. Ele estava longe. Ele estava na fortaleza de Suzã. Ele estava longe do teu povo. Ele não estava vivendo aquele momento de escassez. Ele estava comendo a comida do rei, porque ele era um copeiro. Ele era aquele que experimentava a comida antes do rei. Porque se tivesse envenenada, ele que morreria na frente do rei. Então ele estava comendo bem, não tinha fome, não tinha escassez, estava tudo bem. Mas ele entendeu que aquele era o teu povo, que a dor do outro era a sua dor. E se nós, como igreja, não entendermos que essa precisa ser a nossa visão quando nós olhamos aí para fora, de entender que a dor do outro é a minha dor, e que o Senhor me levantou como Neemias para mudar histórias. Porque entenda, o que você não faz hoje na sua vida, aquilo que você não permite Deus reconstruir, você está deixando para a próxima geração. O que você não faz hoje, você está deixando para que a próxima geração faça. Eu vou te dar um exemplo. Casamentos desestruturados. Homens e mulheres que se agridem com palavras e a criança ela cresce naquele cenário. O que você não trabalha hoje, o que você não permite Deus trabalhar, eles vão ter que trabalhar para ser restaurados na próxima geração. Porque tudo que você não faz vai trazer consequências. Outro dia eu estava vendo a história um pedacinho assim no Instagram, acho que é no Instagram, do Fábio Júnior. E o repórter falou assim para ele, o apresentador falou assim: me conta um pouco da tua adolescência, da tua infância, da tua adolescência. Ele falou assim: eu não tenho boas memórias. Aí ele começou a segurar para chorar. Eu cresci num lar muito difícil. Eu vi o meu pai e a minha mãe brigando muito. Raras vezes eu vi eles bem. Mas foi uma infância, uma adolescência muito difícil. Eles se agrediam muito. E eu acredito que eu fui o único homem que saiu de casa, que casou para se livrar de casa. E aí você vai ver, né, todo o histórico dele, de vários casamentos, de uma busca por algo que não foi reparado aqui. O que você não faz, tu está deixando para que a sua próxima geração venha fazer. E se a próxima geração não tiver um encontro com Jesus, a próxima geração ela vai passar por isso também. Porque são legados. Ou você deixa legado de dor, ou você deixa legado de amor, de reconstrução. Então, Neemias, ele vai até o rei, e o rei percebe que o seu semblante estava triste, porque não era aquele estado que Neemias se apresentava diante do rei. Então ele logo notou. Então eu imagino o Neemias, ele estava numa posição ali, realmente no palácio, mas ele não foi levado ali como copeiro, porque ele se candidatou a copeiro do rei, não. Ele foi levado depois de um momento de cativeiro. Ele estava obrigado ali naquela posição. Mas ele fazia com tanta excelência, que por nenhum momento o rei viu com um semblante triste
a não ser esse. E ele surpreende. Porque entende, se você não é fiel nas pequenas coisas, como que Deus vai te confiar as grandes construções? E às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho oportunidade. Eu não tenho oportunidade de pregar disso. Antes de pegar o microfone, tem que aprender a pegar a vassoura. Para limpar banheiro. Para servir com excelência ali fora. Para ver sujeira na casa do Senhor e você não se conformar e vai lá e tirar. Ah, mas não é meu. Isso é coisa de criança. Os meus filhos, quando eu entro no quarto, eu falo, o que é isso aqui? Essa bagunça aqui? Ah, não foi eu que fiz. Não importa. O quarto é seu. E você viu. Então tu tem que se mover para tirar isso do lugar. Não podemos agir. O grande problema é que às vezes nós queremos oportunidade, enquanto Deus está observando como você se comporta nas pequenas coisas. Davi, antes de chegar no trono, Deus estava observando como ele cuidava de ovelha, que nem dele eram. Mas se você não é fiel ali, nas coisas que não tem o holofote, como que Deus pode te confiar grandes coisas? Então o rei, ele contou para o rei tudo que estava passando. E o rei começou a dar decretos para que ele possa passar pelos lugares, para que ele possa ter madeira, tudo que ele precisava para a reconstrução. E ele chega até lá. Por isso que é importante nós entendermos que, independente daquilo que nós estamos vivendo, o primeiro lugar que nós precisamos estar é na presença do rei. Porque quando nós entendemos, Neemias, ele foi logo para a presença do rei da vida dele. E por isso que quando ele esteve diante do rei, o rei liberou tudo. Porque quando nós entendemos o lugar que nós precisamos estar, independente das batalhas da nossa vida, o próprio rei começa a dar decretos, liberando todas as portas de acesso que você precisa. O rei deu tudo o que ele precisava. E ele chega lá e a primeira coisa que ele faz, ele vai à noite, ele vai começar a observar os muros, como estavam os muros. Como estavam as brechas. Como que estava a destruição. E assim nós precisamos ser diariamente na nossa vida. Como está a vida do meu filho? Como está a minha vida espiritual? Como estão os meus muros emocionais? Será que estou sendo uma mulher levada muito pelas emoções quando os conflitos chegam? Será que eu estou sendo um homem levado pelas minhas emoções? Estou sendo impulsivo quando os conflitos chegam até a mim? Se nós não tivermos uma ideia de como estão os nossos muros, nós nunca vamos nos levantar para permitir que Deus venha reconstruir. E Neemias, ele teve que lidar com o desânimo daquelas famílias, porque afinal a situação econômica estava muito precária, porque as portas dos muros era onde ficava o comércio. Então, se as portas estavam destruídas, como é que estava o comércio? Então eles estavam diante de ruínas espirituais, financeiras, emocionais. Um povo que estava cansado, um povo que estava precária a situação dele. Muitos conflitos. Então Neemias enxergou que eles precisavam de um avivamento. O avivamento, ele vai se manifestar sempre num lugar de caos. Mas um lugar em que haja unidade. Em que haja a busca da presença do Espírito Santo de Deus. Um lugar em que você entende que, independente daquilo que você precisa, o primeiro lugar tem que ser a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí ele começa a levantar, a motivar as famílias. Ele começa a reconstruir aqueles muros e, ao mesmo tempo, era uma vida dessas pessoas que eram reconstruídas nas suas emoções. Porque eu imagino que cada pedra que era colocada era uma pedra de esperança no coração de cada homem, de cada mulher ali. Que eles poderiam fazer, que aquele cenário poderia ser mudado. A minha oração é que você seja um Neemias na vida de alguém. Que mostre que do jeito que está, não está bom. Deus tem coisas grandes, tem coisas novas, tem um novo tempo sobre a sua vida. E ele começa a fazer essa obra. E a primeira coisa que aparece são aqueles que não fazem nada. Porque sempre assim, quando Deus confiar algo em tuas mãos,
vão sempre se levantar os Sanbalates e os Tobias. Sempre. Porque ninguém taca pedra numa árvore que não está produzindo fruto. Porque se o fruto é podre, ele cai por si só. Mas se o fruto é bom, com certeza vão querer tacar pedra para arrancar aquilo que você está construindo, está gerando. Mas Neemias sabia que ele estava diante de uma grande obra. E eu quero que você entenda que todos nós temos uma grande obra. E por que é grande? Porque a obra é dele. E tudo que ele entrega nas nossas mãos é grandioso. É poderoso. Então Neemias sabia que ele estava diante de uma obra muito grande que ele não poderia parar. Mas os Sanbalates e os Tobias, eles sempre vão se levantar. E só se levanta aquele que não está produzindo nada. Você pode ter certeza. Porque quem está construindo algo não perde tempo para afrontar, para intimidar outros. Porque está investindo tempo naquilo que está construindo. Então, se você é uma pessoa que para nas ofensas, você não está pronto para construir algo grande da parte de Deus. Porque quando Davi estava no campo de batalha, e ele olha para o gigante, ele quer enfrentar o gigante, a primeira coisa que se levanta é o irmão dele, Eliabe. Eliabe fala assim: o que você está fazendo aqui? Ou seja, esse lugar não é para você. Vai cuidar das ovelhas que nem suas são. A intimidação, ela tentou tomar conta de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, na mesma hora, ele se retira e vai enfrentar o gigante. A melhor resposta que nós podemos dar para aqueles que tentam nos intimidar é mostrar os frutos. Não bata a boca. Davi não bateu boca com ninguém. Davi foi fazer aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ele sabia que era uma grande obra. Ele sabia que tinha algo muito grande atrás daquelas adversidades, atrás daqueles gigantes. Mas ele sabia que algo era muito maior depois que ele derrubasse o gigante. A questão é que nós falamos assim: poxa, mas tem muitas dificuldades, muitos desafios. Tem muitos porquês, muita justificativa. Mas quando nós focamos naquele que nos confiou, tudo isso precisa cair por terra. Então Neemias sabia que era um grande desafio reconstruir aqueles muros. Mas ele sabia quem estava com ele. E quando nós entendemos o caminho que nós precisamos seguir, nós não paramos nos atalhos. O grande problema é que às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, porque uma hora somos conduzidos pelo Espírito, outra hora somos conduzidos pelas nossas emoções, e quando vemos, estamos pegando atalhos emocionais e perdemos o acesso àquilo que Deus nos chamou para viver. Neemias, no capítulo 6, eu vou ler a partir do 2 para vocês entenderem. Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer o mal. Eles viram que Neemias não parava a construção. E eles tentam fazer um convite. Vamos lá congregar. Vamos lá no vale de Ono. Vamos lá, são as distrações. Sabe quando você está sendo conduzido por um caminho e de repente vem as distrações para fazer você desviar daquilo? Era exatamente isso que eles estavam fazendo. Eles queriam armar, eles queriam matar Neemias, acabar com Neemias. Então eles fazem um convite: vamos lá congregar nas aldeias, no vale. Porém, eles planejavam fazer o mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sanbalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Então por 4 vezes ele chamou Neemias, e Neemias não parava a obra. Então o que ele fez? Agora ele manda uma carta, pela 5ª vez. Ele manda uma carta aberta dizendo: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro,
e que tu te farás rei deles segundo essas palavras, que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ele estava dizendo que Neemias, na verdade, estava fazendo tudo aquilo ali para ser rei. Porque assim, quando não conseguem te parar, vão tentar manchar o teu caráter. Vão tentar destruir a tua honra, a tua imagem. Eles viram que por 4 vezes eles mandaram o convite e nada. Ele não saía ali da construção. A Bíblia chega ao ponto de dizer que eles construíam, usavam as ferramentas com uma mão e com a outra mão, eles começavam a se defender. Estavam com armas. Tamanha era a guerra. E assim é a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos vigiar o tempo todo. Não adianta só orar. Nós precisamos vigiar. Está o tempo todo, Sanbalate e Tobia vão tentar destruir aquilo que você está construindo. A tua família, a tua vida emocional, a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus. O tempo todo vão apresentar o Sanbalate e Tobia para tentar destruir você. Ao ponto deles falarem assim, uma raposa é capaz de destruir esse muro. É tão fraco o que você está produzindo. É tão frágil, Neemias, que uma raposa, quando subir nesse muro, é capaz de destruir tudo aquilo que você construiu. Vão sempre tentar fazer você enxergar que o que você está construindo é perda de tempo. É fraco. Esses dias eu já vou fechar, vendo um teste que eles estavam fazendo com eles usaram uma mulher e ela tinha chance de jogar 10 arremessos, arremessar 10 vezes a bola de basquete. E ela não acertou nenhuma. Depois tamparam os olhos dela e a plateia começou a vibrar. Todas as vezes que ela lançava a bola, começava a vibrar a plateia. E ela não estava acertando nenhuma, mas estava com os olhos fechados. Depois tiraram a venda dela. E ela acertou 4 bolas. Olha o poder das influências. Depois colocaram um homem que acertou várias bolas. Eu acho que ele acertou todas as bolas. E depois tamparam os olhos dele e não conseguia ver o alvo. Pega essa. Nós podemos pegar várias lições nessa experiência. E aí quando taparam os olhos dele, a plateia começava a vaiar. Começaram a vaiar. E ele começou a lançar. Acertou algumas. Quando tiraram a venda, ele já não conseguia mais acertar. Como da primeira vez que ele conseguiu acertar. Porque quando nós perdemos a visão, nós somos influenciados por aquilo que nós estamos ouvindo. Ele sabia jogar basquete. Mas ele permitiu que o que as pessoas estavam fazendo determinasse de fato o que ele era capaz de fazer. Quando nós perdemos o foco, nós somos levados pelas distrações. E o inferno ele está o tempo todo tentando te influenciar de alguma forma, para que você pare de olhar para o lugar que você vai chegar. Quando você para de olhar, quando Neemias sabia que aquela era uma grande obra que Deus havia chamado, e que ele não podia perder tempo, nada podia paralisar. O Senhor está nos chamando nesses últimos tempos para uma grande obra. Você sabe quantas famílias estão totalmente destruídas aí fora? Neemias, ele levanta famílias para reconstruir aqueles muros. Ele colocou as famílias em pontos estratégicos. Porque ele acreditava que famílias edificadas tornariam toda uma cidade saudável. Eu creio que uma família saudável vai gerar uma igreja saudável. E vai gerar também uma sociedade curada. Que você se levante como Neemias, um incansável, um inconformado com aquilo que você está vendo, não só na sua casa, não só diante dos seus muros, mas principalmente com aquilo que você tem ouvido falar
aí fora. Que você se levante do lugar que você está e que você entenda que a posição que você se encontra, ela nunca pode ser maior que a tua missão. Neemias sabia que tinha uma grande posição dentro do palácio, mas a sua missão era muito maior que a sua posição. Ele entendeu que ele estar ali poderia favorecer de alguma forma. Deus poderia usar aquela posição para beneficiar. Porque nós precisamos entender que a posição que Deus te coloca é para servir a tua missão. Quando nós entendemos isso, nós começamos a influenciar pessoas dentro do nosso trabalho. Nós começamos a ser usados para edificar os muros de pessoas dentro da nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, no nosso trabalho, aonde quer que você esteja. O Senhor quer te usar até mesmo para, quando você estiver num posto, abastecendo o seu carro. Como essa semana Ele me usou. Eu fui colocar combustível para vir para a igreja na quinta e Deus falou assim: pergunta o nome do frentista. Ai, Senhor, eu não sou igual meu marido, né? Que já vai fazendo até o apelo com um garçom. Aonde ele está, qualquer língua ele quer, não fala nenhuma língua, não faz o apelo lá. E ele falou assim: pergunta o nome dele. Aí ele falou assim: Lucas, fala que eu tenho um propósito com ele. Aí eu falei assim: Lucas, sabe que seu nome é bíblico, né? E você está na igreja, assim, você conhece Jesus? A minha família toda é convertida. Meu cunhado, ele é pastor. E ali eu comecei a desenrolar, a conversar, a falar de Jesus para ele. E aí a gente precisa entender que independente do lugar que nós venhamos estar, há uma obra a ser feita. Há um muro que precisa ser edificado na vida de outras pessoas. Há alguém que precisa ouvir: não é desse jeito que Deus quer para você, não. Deus vai fazer uma obra grande e vai começar em você. E hoje nós passamos em Jerusalém e nós conseguimos ver os muros edificados, mas porque Neemias reconstruiu algo e não deixou para a próxima geração. Nós só conseguimos contemplar e ver porque um dia um homem se levantou. Vários viram a destruição, as ruínas daquele lugar, mas no momento que ele se levanta para reconstruir, eles se levantam para tentar destruir aquilo que ele estava construindo. Vão tentar parar você, mas não pare de colocar cada dia uma nova pedra no seu muro. Uma nova pedra. Porque eu creio que quando você dá espaço para uma nova pedra firmada em Jesus, menos do velho vai saindo da tua vida. Menos das memórias ruins, das experiências do passado, e mais do novo de Deus vai fazer parte da sua história. Neemias teve que lidar com muitos entulhos emocionais. Eu creio que muitas coisas ele não aproveitou ali. Muitas pedras muito quebradas, muito lixo, muita sujeira. E na nossa reconstrução diária, na nossa vida espiritual, é necessário abrir mão de muitas coisas que vão tentar ocupar o espaço daquilo que o Senhor quer colocar na sua vida. Mas é muito lindo porque Neemias, ele pegou todas as pedras que estavam queimadas, que haviam passado por aquele processo de destruição. Mas quando ele olhou para as pedras, ele olhou: elas estão apenas queimadas. Mas quem guarda a presença do fogo de Deus jamais pode ser destruído pelo fogo do mundo. Jamais. Ele entendeu que aquelas pedras ainda preservavam a essência de serem firmes, resistentes, resilientes. E muitas vezes nós queremos descartar aquilo que Deus quer apenas colocar num novo lugar, numa nova posição. Ele não abriu mão ao ponto deles falarem assim: vai usar essas pedras queimadas porque o mundo quer descartar, quando nós não se adequamos a Ele. Mas o Senhor nunca descarta, e Ele preserva a tua história. Porque por mais que você esteja por fora aparentemente destruído, a essência do vaso, ela está preservada aqui dentro. Que o Senhor venha te usar essa manhã. Que o Senhor venha entender o valor, venha fazer você entender o valor que você tem. Por mais que você tenha vivido muitas experiências,
A essência você guarda. Você é uma pedra escolhida por Deus. Hoje, quando nós passamos pelos muros, nós conseguimos ver parte de pedras queimadas e parte de pedras novas, de uma nova geração que vai chegar, mas vai olhar para você e vai ter esperança que, por mais que ela passe por lutas, o Senhor nunca vai desperdiçar o que você está vivendo. Aí nós conseguimos ver as pedras de um tempo difícil, mas as pedras de um novo tempo. Que o Senhor venha colocar nessa sua construção algo novo, uma nova medida, uma nova esperança, um novo fôlego de vida. Que o Senhor possa te usar nessa geração como Neemias. O louvor vai tocando e eu quero que você se levante como Neemias nessa geração, que olha para aquilo que está no chão, mas entende que Deus pode fazer coisas novas. Você não veio aqui para ouvir uma palavra de autoajuda, não. É a palavra de Deus. E a forma com que você recebe a palavra de Deus, ela vai trazer impacto na sua vida. Isso aqui não é uma reunião. A minha oração é que mais um culto não caia na minha rotina. Você não pode fazer do culto a sua rotina de domingo, como eu fazia lá na igreja, quando eu era da igreja católica. Eu tenho que ir porque a professora vai marcar lá no catecismo a minha presença, se eu for para o culto, se eu for para a missa. Não. Deus não quer fazer parte da tua rotina. Deus quer que você tenha uma vida firmada nele. Ele quer que você seja o estilo de vida. Ele tem que ser o seu estilo de vida. Ele tem que ser a sua verdade. Que essa manhã você possa louvar ao Senhor e engrandecer. Senhor, ainda há esperança. Eu vejo ruínas, mas o Senhor já vê um muro pronto. Eu vejo ainda um terreno que ainda nem foi completamente pago, mas o Senhor já vê um lugar de avivamento, um lugar de restauração, um lugar de cura, um lugar que todas as regiões aqui vão ouvir falar que Deus está na casa. E quando Deus está na casa, não há ruína que possa segurar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Que o Senhor levante essa manhã muros espirituais. Que o Senhor levante homens como Neemias, dispostos, inconformados a mudar a situação. Senhor, a minha oração é: eu não espero um mundo melhor para o meu filho, mas eu espero criar filhos melhores para esse mundo. Eu espero ser uma igreja melhor para esse mundo. Eu espero ser uma mulher melhor no meu trabalho, na minha casa, ser uma mãe melhor. Eu não espero que cenários sejam favoráveis, porque quando um homem e uma mulher se levante como Neemias, não há nada que se mantenha no mesmo lugar. Quando nós estamos dispostos a ser usados como instrumentos de Deus nessa geração. Aleluia! Que você seja completamente incendiado pelo fogo de Deus. Não adianta sermos uma igreja cheia de conhecimento, mas pouco relacionamento. Cheia de conhecimento, mas pouca experiência com Deus. A minha oração é que todos os dias eu seja totalmente incendiada pela tua presença, porque a obra é grande. Nós temos uma obra grande a fazer e não podemos permitir sermos paralisados por qualquer adversidade, por qualquer contratempo. Que o Senhor traga uma medida nova de fôlego sobre a tua vida. Você que está nos assistindo pela televisão, que você seja visitado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja um Neemias nessa geração, disposto a se levantar pela tua família, levantar os muros espirituais da tua casa, dos teus filhos, da tua família. Que você entenda que a obra que Deus chamou, ela é muito grande. Por mais que você se veja pequeno, aquele que te chamou vai na tua frente. Senhor, nós queremos dizer, meu Pai, que a tua presença é suficiente, Senhor. Venha com teu fogo sobre as nossas vidas. Que venhamos ser uma igreja que venha impactar e deixar um legado para a próxima geração. Eu abençoo o ministério infantil. Eu profetizo que Neemias estão sendo preparados no ministério infantil, no berçário. Homens e mulheres que vão crescer como profetas, como influenciadores.
pastores, como marcadores de um novo tempo, como missionários. Eu profetizo que você gerou filhos para o Senhor e não para esse mundo. Filhos que vão influenciar essa geração, mas não serão levados, distraídos pelos vícios, pelos pecados desse mundo. Eu profetizo que você é uma mãe, um pai espiritual dessa geração. Começa a orar pelos jovens, começa a orar pelas crianças, começa a orar pelo legado que você está deixando, começa a orar pelo ministério infantil, pelos esses jovens nas faculdades. Neemias, o primeiro momento que ele fez foi orar. Senhor, sara essa nação. Levante Neemias em todos os estados desse Brasil, meu Pai. Que se levante homens e mulheres como Neemias em posições estratégicas, mas que sejam usados para ser uma voz do reino, na educação, na saúde, na política, em todas as áreas, meu Pai. Revele os Neemias, meu Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor mais forte, porque é para o Senhor. Aleluia. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa. Que o Senhor te guarde, que você seja totalmente guiado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Antes de sair de casa para trabalhar, ore. Antes de entrar numa reunião, ore. Porque a gente às vezes não sabe os convites que vêm e que não vêm de Deus. Se Neemias tivesse cedido a esse convite, vamos ali, vamos lá para as vilas, para as aldeias, ele teria perdido a sua vida. Tem caminhos que parecem de bem, mas são de mal, são de morte. Que você seja um homem governado pelo Espírito Santo de Deus, levado a lugares que o céu tem para você. Eu creio que você que está me assistindo, eu creio que o Brasil é um celeiro do avivamento, e que o Senhor vai enviar pessoas aqui para todas as nações. Eu creio nisso, eu creio. Se coloque à disposição. Fala, eis-me aqui, Senhor. Mas primeiro Deus está te confiando aquilo que os holofotes não conseguem revelar. Comece a construindo os muros da sua vida, da tua casa. Às vezes a gente quer fazer evangelismo na África, mas Deus está pedindo para você orar pela tua família, pelos teus filhos, pelos filhos dos teus vizinhos. Então se levante, faça aquilo que ninguém está vendo, mas que deixará um legado de explosão e poder para a próxima geração. Porque às vezes você está orando por aquele que nem a família acredita, mas que de repente vai ser um grande missionário nesse tempo, um grande pastor. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, porque quando nós nos desviamos da rota que Deus tem para nós, o diabo tem um barco esperando a gente entrar para nos enviar para uma outra direção. Que você nunca se desvie dos planos de Deus, porque sempre haverá um barco para fazer você acreditar que tem um caminho melhor para você. Não há caminho melhor do que andar na rota que o céu tem para você. Que Deus te abençoe. Nós nos despedimos como igreja, mas jamais da tua presença, porque para esse último tempo nós precisamos ser uma igreja relevante, incendiada e incendiária. Que Deus te abençoe e te guarde. À noite tem mais. Eu espero você. Beijo.